Com a gente. Mili, Mbappé tem 27 anos, minha amiga, 27 anos. É no mínimo mais um Mundial aí pela frente. Boa noite. Boa noite, Fabiola. Aliás, Fabiola de aniversário ontem, não foi É ontem, verdade. Fabiola? É verdade, eu também fiz gol ontem. Obrigada. Foi. Feliz ano novo. Amém. Samir, querido, um prazer estar aqui com vocês. Então, mais uma Copa mínimo, né? Pelo menos mais uma Copa, assim. Se ele seguir a cartilha Cristiano Ronaldo de saúde e longevidade, a gente vai ver ele em mais 2 Copas. É um absurdo, né? É um absurdo. Falaremos disso aqui, assim, mas foi um jogo no primeiro tempo e foi outro jogo completamente diferente no segundo tempo. Eu estava vendo com a minha mãe o primeiro tempo e ela falou: você vai ter que comentar esse jogo aí, meu Deus, o que você vai falar? Não tem nada para falar. Mas o segundo tempo teve. Incrível o segundo tempo da França, né? E a gente vai mostrar para vocês os números, a discrepância, né, dos números. A França deu um chute a gol só no primeiro tempo e aí no segundo tempo, ó, deitou e rolou. Melhor jogo da Copa, Samir, até aqui? Eu acredito que sim. Eu acho que é o melhor jogo da Copa. Gostei do jogo Estados Unidos e Paraguai. Foi bem legal mesmo. Foi bom. Melhor para os Estados Unidos. Melhor para os Estados Unidos. Eu estava considerando esse jogo melhor, mas agora acho que com esse finalzinho da França, temos hoje aí talvez o melhor jogo da Copa. Porque foi um quebra-cabeça, né? O primeiro tempo, como a Mili citou, não foi um jogo muito bom e Senegal jogou melhor. Sim. Aliás, teve 2 oportunidades na primeira etapa, poderia abrir o placar. E no segundo tempo, com algumas mudanças táticas, assim, a Copa está com pouca estratégia tática, assim, os esquemas são muito parecidos, né? Muita gente marcando com 2 linhas de 4, armando o jogo com linha de 3, então você não vê muita novidade no sentido tático, não tem aquela seleção que te encanta no sentido tático, mas houve mudanças, né, importantes hoje, táticas que fizeram com que a França melhorasse no segundo tempo, que foi até o posicionamento trocado ali do Olise com o Dembélé, que deixou ele mais próximo do Mbappé para a França acabar deslanchando na segunda etapa. Legal. E olha aí quem chegou. O homem chegou, Brasil. Casão, direto do estádio. Que privilégio, hein, meu amigo? Casão, pelo Data Fabiola, que eu acabei de eleger, o melhor jogo da Copa. Porque eu justifico. Senegal também é uma baita seleção. É uma seleção que vai dar trabalho. E a França, no segundo tempo, destruiu. Boa noite, amigo. Boa noite, Fabiola, Samir, Mili, um beijo a todos. Assim, você pode dizer que foi o melhor segundo tempo da Copa, né? Verdade. Porque o primeiro tempo foi horrível. A França, no primeiro tempo, jogou tão mal quanto o Brasil jogou contra Marrocos. Eu acho que jogou até pior do que o Brasil, porque não deu um chute na direção do gol. Doué, Mbappé, Dembélé, Olise não deram um chute no gol no primeiro tempo na direção do Mendy. 0. O Mendy não fez nada. Ainda tomou uma bola na trave que bateu no goleiro e saiu, que já poderia ter saído o primeiro gol do Senegal, e perderam um gol no último minuto dos acréscimos do primeiro tempo, que poderia ter poderia ter virado 2-0 para Senegal tranquilamente, sem ninguém poder reclamar. Aí, assim, no segundo tempo, a França deu uma melhorada coletivamente, mas o que definiu o jogo foram jogadas individuais de jogadores que podem decidir em qualquer momento. Uma enfiada de bola excepcional do Olise para o Mbappé. Assim, eu estava no estádio sentado, todo mundo olhando o jogo, olhando a partida, o movimento. Quando o Olise enfiou aquela bola, ninguém tinha visto o Mbappé. No estádio, eu tô falando, torcida, fez aquele barulho assim, oh! E o Mbappé fez o gol. Porque ninguém viu, só ele viu aquela jogada. Só ele viu a movimentação do Mbappé em diagonal e ele deu aquela enfiada de bola cortando o meio. Cara, foi espetacular a enfiada de bola dele. Verdade. A definição do Mbappé foi também ótima. Depois teve a outra jogada individual, que foi a entrada em diagonal do Barcola, que fez o segundo gol. E o terceiro foi um chute de longa distância, que na minha visão o Mendy falhou, tá? A bola foi muito longe, não foi alta no ângulo, nada, ele pulou atrasado, ele poderia ter feito melhor. Não foi frango. Eu tô falando que ele poderia ter feito melhor, né, o Mendy. O segundo tempo, a França definiu o jogo porque ela voltou um pouco melhor coletivamente, mas tem cartas na manga. Esse é o problema. A França tem cartas na manga. Ela pode jogar muito mal uma partida, ou um primeiro tempo, ou um tempo, que ela tem
3, 4, 5 jogadores que eles podem definir o jogo numa jogada só. E não é definir individualmente. Eles pensam o jogo, enfiada de bola, ultrapassagem, mudança, sai Dembélé, entra Barcola. A seleção da França fica agressiva do mesmo jeito. Então, ela é, sim, uma das grandes favoritas à Copa do Mundo, porque ela tem carta na manga. A Espanha não tem carta na manga. É só Lamine Yamal e o Nico Williams do outro lado. A França tem carta na manga. Verdade. A Espanha decepcionou ontem. Ó, o Tema falou aqui que o Olise é indecente. Eu também acho que hoje, no segundo tempo, ele foi indecente. PVCzito, muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui, ao nosso fim de papo, né? E a gente já vai colocar no mapa isso que o Casão falou. Vai colocar para vocês uma arte do mapa do primeiro tempo sobre isso que o Casão falou, PVC. Olha para você ver, Mbappé no primeiro tempo. Nenhum chute, nenhuma chance de gol, nenhum drible e um toque apenas na área rival. Muito boa noite para você, PVC. Fez 2 gols e mais nada. É brincadeira, né, claro. No primeiro tempo, ele inclusive perdeu dois domínios de bola, 2 passes do Olise. Para mim, o Olise foi o melhor em campo. E para mim, o que mudou o jogo no segundo tempo foi principalmente o Olise saiu um pouquinho mais da ponta para dentro, sempre com inversões para o Dembélé. E no começo do segundo tempo já estava um pouco transformado o jogo. Ele dá uma bola para o Mbappé não consegue fazer o gol. A bola bate dentro do Mendy. Depois tem o lance do pênalti, que não foi pênalti, porque o Mbappé pisa, o Mané não encosta nele. Eu achei que o árbitro acertou, mas é um lance muito difícil da revisão para ele se certificar em tese de que não era pênalti. E aí o Olise faz aquela jogada extraordinária. O Olise deu a Mbappé a primazia de superar Pelé e empatar com Fontaine em 3-2. Depois o Mbappé fez o 14º dele. E ele vai ser o artilheiro da história das Copas. É questão de semanas, 20 dias. É verdade. O pessoal já está aqui no chat fervendo já, perguntando se alguém ainda acredita no Hexa. Vai acabar sobrando para o Brasil esse bate-papo aqui. A gente já fala também de seleção brasileira. Ô Mili, você falava que você acompanhava o primeiro tempo, né? Que foi... A França deixou muito a desejar mesmo. Você também acredita que essa mudança de posicionamento do Olise é que foi fundamental para uma França melhor no segundo tempo? Eu acho que no primeiro tempo a França não conseguiu criar os espaços. O Senegal tirou espaços do jogo, fez um primeiro tempo muito bom, como o Casão falou, o Senegal foi melhor do que a França, e a França não conseguiu sair desse lugar, desse jogo truncado, né? E no segundo tempo, eu acho que quando há a mudança lá no meio de campo, quando o Olise se adianta, muda tudo, né? Assim, fica o que você falou do Brasil, né? A importância de um meio de campo dinâmico, ajustável, que sabe mudar taticamente, que tem tecnicamente poder de deixar esses atacantes maravilhosos na cara do gol. Então, o que a gente viu foi uma França exuberante no segundo tempo. Porque o jogo não estava fácil. Nenhuma seleção de primeira prateleira conseguiria sair com facilidade do que aconteceu no primeiro tempo. Então, a França precisou desse intervalo, precisou dos ajustes, entender o que estava acontecendo taticamente no jogo, para desarticular o time do Senegal, né? Não foi um jogo fácil, foi feio e tedioso no primeiro tempo. Verdade. Mas dá para a gente entender o que aconteceu. E no segundo tempo foi uma exuberância. É o futebol em estado máximo, em absoluto esplendor, né? O que a gente viu. Então, a França é assustadora, né? É realmente assustadora. E deixa a gente pensando assim, o que poderíamos ser, não é? Porque assim, a gente deixou de produzir tecnicamente, a gente deixou de produzir meias, a gente deixou de ser criativo. Então dá sim uma saudade do que ainda não vivemos. Boa, Mili. E a gente fala muito de Dembélé, de Mbappé, de Doué, de Olise, mas o Barcola entra em campo e com menos de 2 minutos, o cara dá aquela cavadinha já. Quer dizer, além de tudo, é um banco, né, Samir? Muito recheado. A gente vai colocar uma arte para vocês verem os grandes nomes da França, os artilheiros da França, e olha a posição do Mbappé, o tamanho
tamanho que ele adquiriu, né? Nessa carreira dele com 27 anos. Olha para vocês verem, gente. Mbappé já é o maior artilheiro da história da França, né? Com 58 gols. Aí o Giroud tem 57, Henry 51, Griezmann 44, Platini 41, Benzema 37, aí vai, Trezeguet, Zidane, enfim. Mas 58 gols. É impressionante o tamanho dele perto dos grandes nomes, né? Os gênios também da seleção francesa, né, Samir? E é um jogador, né, no ritmo das comparações, né, diferente do Neymar, que ele se adaptou a várias funções, né, durante a carreira. Hoje, por exemplo, a gente vê ele jogando praticamente como centroavante, né? A França fez um 4-4 sem bola, né? Um 4-4-1-1, né? Nem chegava a ser um 4-4-2. E o Mbappé atuando praticamente como centroavante, um jogador que já atuou pelo lado direito, já atuou pelo lado esquerdo. Então ele soube, né, durante a carreira se adaptar a outras funções também. Então é um baita de um jogador, e a gente, acho que foi a Mili que falou no início, né? Ah, não foi você que fez a pergunta se veremos ele em outra Copa, né? Ah, sim. Tem tudo, né? Porque o ritmo dele é mais para Cristiano Ronaldo do que para Neymar, né? Verdade. Então a gente já percebe que podemos, né, vê-lo em outra Copa do Mundo, sim. Ô, Casão, você